Olá, telespectadores. Tudo de bom para vocês? Obrigado pela presença no programa. O nosso Ecologia em Ação vai tratar mais uma vez da questão da água. A água de Joinville. Como é que nós conseguimos manter os nossos mananciais? É importante isso. A maior cidade do estado está na segurança da água, segurança técnica da água. Se bem que nós não temos uma represa para tirar água da represa, mas nós temos o Rio Cubatão, o Rio Quiriri, o Rio Bonito, o Rio Lindo, aliás, o Rio Piraí. E como última reserva lá na frente, daqui uns 10 anos talvez, vamos pensar em outras alternativas, como o rio lá de Garuva e o rio Itapucu. Mas antes de entrar tecnicamente na questão da água, eu queria passar para vocês algumas informações que a maioria das pessoas que veem o programa não tem conhecimento. Há uns anos atrás, quando ainda operava o IBDF, e lá na delegacia em Florianópolis tinha um engenheiro chamado Rogério Ulisses Arruda Andrade, engenheiro agrônomo da iniciativa privada, tempo dos militares. Ele foi nomeado como técnico competente na área florestal, e ele um dia me chamou lá para o IBDF em Florianópolis, dizendo: Gert, estamos com pepino para Joinville. Existe um proprietário rural que é dono mais da metade da bacia de captação da água de Joinville, da bacia de captação, e eu tenho aqui na mesa um projeto, um plano de corte para 80 mil metros cúbicos de Mata Atlântica, espécies nativas, de qualidade e de lei. Eu não tenho como segurar esse projeto sem aprová-lo. Ele está dentro dos trinks. E a balança está pendendo somente para o lado do proprietário rural. Se eu autorizar esse projeto, o corte dessa madeira vai tirar 70% da água do manancial do Rio Cubatão. Sim, o que você quer que eu faça? Gert, você é joinvilense, você é um cara que sempre lutou pelas florestas, você é da área florestal, você sabe o que significa isso. Você tem que dar um jeito. Sim, qual é a receita? O que eu posso fazer? Aí ele disse: não, vai para Joinville, volta lá, fala com o prefeito, fala com o presidente da Câmara de Vereadores, fala com o presidente da CIG, fala com o pessoal do CDL, da AJOPM, da maçonaria, do Rotary, do Lions, Câmara Júnior, etc, etc, etc. E peça para eles um documento requerendo ao delegado do IBAMA para não aprovar o projeto e dando como objetivo, como desculpa, como conquista, a preservação da mata, que vai preservar a água da cidade. Na época, Joinville tinha 180 mil habitantes, 185, 190 mil habitantes. Não faltava água em Joinville. Mas pensando para o futuro, nós então fizemos toda essa corrida junto às autoridades, junto com a Munesc, que nós também nos movimentamos bastante. O prefeito, na época, foi muito solidário. O presidente da Câmara me deu espaço numa sessão da Câmara. Eu entrei na sessão da Câmara, pedi um tempo para o presidente, apresentei o problemão que eu tinha nas mãos e que eu precisava de uma solução e apoio da Câmara de Vereadores. Me deram espaço na Câmara, eu subi lá no microfone, conversei com os vereadores, expliquei a gravidade da situação. E assim, depois de 20, 30 minutos, questionado, perguntado, os vereadores mostraram o máximo do interesse em que a presidência, com o aval de todos os vereadores, indiscriminadamente qual partido político, todos apoiaram um expediente da Câmara de Vereadores que foi endereçado ao delegado estadual do IBAMA, do IBDF, ao engenheiro Rogério. Então tinha já 2 documentos, Prefeitura e Câmara. Aí fui para os outros departamentos. A CIG foi fácil também, os empresários eu já tinha em mãos os 2 documentos da Prefeitura e da Câmara, e assim todos os demais aos quais eu apelei para o salvamento da floresta, da bacia de captação do Rio Cubatão e Quiriri, eles prontamente entregaram os documentos das suas instituições. Aí eu, com toda essa documentação, eu fui para Florianópolis, fui falar com o delegado regional, do Rogério, e o Rogério disse: e daí, Gert, o que você trouxe para nós? Conseguiu?
de que eu acredito que eu consegui, com muito sacrifício, foi uma corrida, foi um desespero. E pelos amigos que eu tenho em Joinville, o pessoal me conhece como um ambientalista, um eco chato, mas nessa hora da água de todos, água das indústrias, água das residências, água para a Casan. A Casan também foi enfática em nos dar um documento pesado, inclusive, pedindo o cancelamento do projeto, o arquivamento do projeto. Os partidos políticos também pediram, na época, era o Irineu Bornhausen, estava fazendo uma força para aprovação desse projeto, que o terreno era de um amigo dele. E assim, então, nós chegamos a colocar no outro prato da balança que estava lá em cima, começamos a colocar os documentos e o prato foi baixando e baixou. Aí eu disse, bom, Rogério, eu acho que essa documentação toda que eu trouxe, ela vai trazer o arquivamento desse projeto. Ou pelo menos coloque ele na prateleira sem continuidade de ação. Aí ele consultou as bases dele, ele analisou a documentação e depois, mais tarde, 2 dias depois, eu recebi uma ligação telefônica de Florianópolis comunicando a mim, como presidente da Prema, que eu era na época, me comunicando de que o projeto estava arquivado, emprateleirado. Estava parado, mas não morto, estava lá. E assim nós conseguimos evitar que uma grande área coberta com mata nativa, no Rio do Júlio, onde era a antiga área da Carretéis, das linhas correntes, ela tinha essa área toda lá. E esses milhares de hectares, eles foram preservados. E a água de Joinville foi preservada. Então, foi assim uma conquista da Associação do Meio Ambiente, da Prema, e também uma conquista da própria sociedade, que ela, bem informada, ela reagiu na hora certa, no momento certo, e liberando a documentação certa. O delegado foi muito elegante, o delegado do IBDF foi muito elegante para com Joinville. Ele, como engenheiro agrônomo, muito preocupado, porque ele sabe o que é o problema da água numa cidade que cresce explosivamente, como crescia Joinville em tempos atrás. E assim nós conseguimos emplacar a sustentabilidade hidrológica de Joinville. Então hoje nós estamos numa segurança técnica da água. A Águas de Joinville tem essa tranquilidade, porque a floresta não foi tocada. E além disso, nós tivemos outros projetos também que estavam em processo de desmatamento, que nós conseguimos, através de ações civis públicas, como uma grande área no Rio do Júlio, que estava sendo desmatada para pastagem, que pertencia a um banco lá de São Paulo. Um parente da diretoria do banco começou a desmatar essa área e nós, através da Prema, do departamento técnico da Prema, nós fizemos um laudo e apresentamos esse laudo ao nosso consultor jurídico, na época era o Dr. Raul Tavares Cunha Mello. Ele era um juiz aposentado e era um nosso consultor jurídico na Prema. E nós fizemos um laudo técnico, pericial, documentado com fotografias, e esse laudo, então, foi anexo a um processo de uma ação civil pública requerida pela Prema ao Ministério Público de Joinville. E realmente o Ministério Público reagiu à altura, em grande respeito ao ex-magistrado, que com um bom documento técnico nas mãos, ele teve argumentação positiva e conseguimos sustar não só esse desmatamento gigantesco que iria acontecer também dentro do manancial da água do Rio Botão, mas também de outros mananciais menores que também estavam acontecendo desmatamentos para fazer carvão vegetal, formação de pastagem. Diversos proprietários de outros estados estavam fazendo desmatamento na região, e nós tivemos assim umas 25 ações civis públicas de sustação de desmatamento. Então, todas essas áreas que estavam aprovadas já com projetos de corte de mata nativa, em áreas inclusive de preservação permanente, em áreas de mananciais, eles foram sustados. E aí nós conseguimos, com esse trabalho na Prema, a gente estava quase que diariamente nos órgãos de imprensa, com ações enérgicas, nós realmente conseguimos preservar muita coisa de natureza, muito verde, tanto assim que o município de Joinville é um dos municípios mais verdes do estado de Santa Catarina, graças a essa ação que a gente teve, essa clarividência que a gente teve
através da Associação de Meio Ambiente, que tinha na época 400 associados. Inclusive o sócio fundador da Prema em 1977 foi o prefeito Luiz Henrique da Silveira. Então ele na época foi assim, o homem que deu todo o peso, toda a força, todo o apoio para que as ações ambientais tivessem curso. E o Ministério Público e o magistério se sentiam muito à vontade, confortáveis, emitindo pareceres para o lado da sociedade. Então conseguimos manter as florestas e foi assim uma vitória do povo de Joinville. O povo realmente entendeu que a água é importante. E a Casan também entendeu a importância desse trabalho das ONGs na época. Então essa tinha também uma madeireira do Rio Grande do Sul. Ela deixou o terreno para trás, preservou para nós. E nós tínhamos um outro projeto em andamento, que era um projeto da Confloresta Embrasca. Então, a Confloresta Embrasca teve aprovado pelo IBDF um projeto de reflorestamento dentro do manancial do Rio Cubatão, bem próximo a Campo Alegre, bem já em cima, nas nascentes do Rio Cubatão. O Rio Cubatão nasce dentro dessa propriedade. E o desmatamento foi violento. Mas na época não existiam os instrumentos legais que nós passamos a ter a partir de 1985, com o advento da Lei 12.70, a Lei da Ação Civil Pública e Inquérito Civil Público, 7347. Então é de 85. Com esse instrumento legal, a Prema então conseguiu sustar diversos desmatamentos, mas esse já estava em andamento e era anterior a essa legislação. Então foi feito o desmatamento, o pinus foi plantado nas matas ciliares, nas áreas das matas ciliares do Rio Cubatão, e assim nós tivemos uma redução significativa das águas do Rio Cubatão, inclusive com muita argila sendo lançada dentro e entupindo os filtros russos da estação do Cubatão. Então, quando chovia, vinha muita argila, aí Joinville, quando chovia, não tinha água, porque o filtro russo entupia em questão de horas. Então, graças aos desmatamentos dessa empresa canadense, que deflorestou 2.500 hectares na região de Campo Alegre e Joinville. Agora, houve uma recomposição da mata nativa, as matas ciliares, por imposição do Ministério Público Federal, elas foram protegidas, não foi mais possível cortar árvores nas bordas dos rios, nas matas ciliares, e as áreas de preservação foram recompostas. Ainda falta muita coisa para recuperar, mas estamos em equilíbrio. A natureza está trabalhando em benefício dos joinvilenses e do povo de Araquari, que também recebe a água desses mananciais, do Rio Cubatão, do Quiriri e do Rio Piraí. Foi assim um trabalho muito interessante, foi um trabalho inglório. Imagina você lutando com tantos leões de grande porte, as ameaças que você recebe quando defende a sociedade. Mas foi uma luta assim, muito gratificante, a gente sabe disso, e assim, há um grande reconhecimento, pessoal que da época que tomou conhecimento desse trabalho voluntário, porque você não ganha dinheiro trabalhando para a comunidade, você gasta dinheiro, você se desgasta, você cria inimigos, porque nem todos que têm capital são teus amigos quando chega na hora de cortar uma floresta. Aí você sabe onde é que estão os inimigos. E as ameaças sempre foram muito grandes, mas eu me sinto assim muito gratificado pela idade que eu tenho hoje, olhando pelo meu espelho retrovisor, que é muito grande, eu sei que o trabalho foi muito interessante. Mas nós vamos deixar mais alguma coisa sobre esse tema para o segundo bloco. Aguarde aí que eu já volto. Olá, telespectadores, retornando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós vamos continuar falando sobre a água.
Aqui está a região de Campo Alegre. Campo Alegre. Aqui está a cidade de Joinville. Aqui está a estrada Dona Francisca, que chega em Campo Alegre. E aqui é a região dos Altos de Garuva, uma região de Cerrado, de Campos Altos, que fica em Garuva. Aqui fica a entrada, aqui é o Quiriri, essa região. E essa área verde aqui, toda ela é o manancial de água do rio Cubatão. Do lado de cá da estrada Dona Francisca, nós temos uma grande massa verde de Mata Atlântica que representa o manancial do Piraí. Então essas áreas aqui foram salvas por alguns programas de ações da Prema, que conforme eu falei no programa. Então essa região aqui foi tentado um desmatamento nessa região aqui do Rio do Júlio e foi tentado um plano de corte nessa região assim com 80 mil metros cúbicos de madeira de lei. Agora eu vou mostrar para vocês as áreas de reflorestamento da Confloresta. Então aqui está Confloresta desmatando e plantando. Essa área toda aqui é da Confloresta. Vocês podem ver aqui, ó. Toda essa parte toda aqui é com floresta e os reflorestamentos de pinos, né? Então o rio Cubatão nasce dentro dessa área de pinos aqui, ó. Você vê que é tudo pinos, ó. Tudo pinos, ó. Pinos. Tá vendo? Ó, pinos aí, ó. Tá? Então esse pinos tá cheio de estrada, isso joga muito barro, muita argila dentro do rio Cubatão, e o rio Cubatão passa bem no fundo de vale dessa área aqui. Então o rio Cubatão está aqui o rio Cubatão, ele passa por dentro do maciço. O rio Cubatão vem para cá, ó, tá descendo a serra aqui agora, ó, né, o rio Cubatão, olha aqui o rio Cubatão, olha só, bem no meio aqui, ó, tá vindo para cá, né? E vai chegar, ele vai chegar no rio, né? E ele vai chegar e vai se encostar com o rio Quiriri, que tá aqui o Quiriri, certo? E aqui tá o rio Cubatão. Essa é a ETA do rio Piraí. Vamos ver, ó, ela tá dentro das montanhas, né? Tá lá a ETA do Piraí, ó. Vamos chegar perto, ó. Tá aqui a ETA do Piraí, ó. Tá vendo? Aqui tá o rio Piraí, ó. Vocês vejam só a área de captação do rio Piraí, ó. Tudo isso aqui é área verde, tá? Área verde. Que abastece, então, que é o manancial de água, bacia de captação da água do rio Piraí. Essa é a estação de captação da água do rio Cubatão, da Companhia Águas de Joinville, é a ETA, que é feita a captação da água. E essa aqui são as instalações. Os filtros russos estão aqui nesse local, e aqui estão as áreas de decantação, floculação e purificação da água, no primeiro estágio. Ela acaba no segundo aqui, depois é mandada para Joinville. Então, vamos ver onde é que ela está na região de Piraberaba, próximo à BR, está aqui. Então o rio Cubatão está chegando aqui, ó. E o Cubatão, ele é a junção do rio Piraí, aliás, a junção do rio Quiriri com o rio Cubatão. Então está aqui a estrada Dona Francisca, o manancial todo aqui, tá? As montanhas, o rio Cubatão, descendo a serra, e o rio Quiriri chegando da região do Quiriri. Olha aí, ó. E essa então é a área toda de captação das águas. E aqui são os reflorestamentos da Confloresta. Áreas preparadas, desmatadas para plantar pinos. Tá? Pastagens feitas também. Mas é dentro da bacia de captação da água de nossa água de Joinville. Então é para vocês saberem de que tem gente mexendo na nossa bacia de captação e as autoridades não estão fazendo muita coisa não há muita fiscalização.
Então esse é o grande risco que nós temos, são os plantios de pinos dentro da nossa bacia de captação de água de Joinville. A água de Joinville. É importante esse assunto, esse tema, porque nós estamos sempre numa zona de grande insegurança ambiental, e quando essa insegurança ambiental, principalmente quando não chove, existem previsões aí de pouca chuva esse ano novamente, então nós temos que pensar muito bem na água. E aí, para que vocês entendam de como é que essa água chega na torneira, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre quais são as bacias de captação de Joinville. Então nós temos em Joinville 3 bacias de captação atualmente em uso. A bacia do Quiriri, que é um afluente, o maior afluente do rio Cubatão. O rio Cubatão, que nasce lá, quase em Campo Alegre, passa pelas terras da Confloresta, na área de Pinos, e depois ele se junta lá perto na região da Dona Francisca, perto da entrada do rio Quiriri, ela se junta com o rio Cubatão, Cubatão com Quiriri. E vão correr lá para a estação de tratamento, na área de captação da água da ETA, da Companhia Águas de Joinville. Essa água entra através de bombas de energia elétrica. Se faltar energia elétrica, não tem água em Joinville. Então acho que até a Companhia Águas de Joinville está comprando grandes geradores para garantir o bombeamento da água para a estação e depois bombeamento da água tratada para Joinville. É uma providência importante que a Companhia Águas de Joinville está fazendo. Então a ETA do Cubatão, ela é composta de grandes tanques. A água toda chega num tanque e lá recebe sulfeto de alumínio ou sulfeto de ferro, que é um floculante. Então a turbidez da água, ao entrar em contato com os sulfetos, ela se aglomera, se aglutina, ela flocula, e depois ela começa, pelo peso da floculação, ela começa a sedimentar. Então é separada a água limpa e daquela parte do floculado. Isso é a primeira filtragem que tem. Depois ela recebe uma segunda filtragem no filtro russo, que são 30 ou 40 tanques grandes, que tem, no fundo, camadas distintas de diversos tamanhos, de areia fina, areia grossa, pedrisco, até pedras grandes do rio Cubatão. Então, a água passa por ali e ela é filtrada e sai purificada daquela região e vai para um novo tratamento, onde ela recebe alguns produtos químicos, como o cloro, né? Aquele produto para os dentes, que fortalece a dentição, não me lembro o nome agora, e o cálcio, para neutralizar o pH, colocar o pH no ponto certo, e ali ela vai para a distribuição. Tem mais alguns meandros, mais alguns detalhes, mas não é muito complexo, não. O tratamento é muito simples. O tratamento da água é algo impressionante. E até seria interessante que as pessoas, os consumidores de água de Joinville, visitassem a estação de tratamento, telefona para a CAGE, marca horário, eles têm dias de visitação. E é muito importante ensinar os filhos, quando abre a torneira, para eles saberem de onde é que vem a água. Então, a ETA do Cubatão, ela recebe água do Cubatão e do Quiriri. Isso representa 70% de toda a água que chega para Joinville. Depois nós temos a ETA do Piraí. A ETA do Piraí é um manancial menor, o rio Piraí. Ele nasce dentro de Joinville. Ele não tem nenhuma contaminação, porque acima da estação de tratamento não tem moradores, não tem trânsito de carros. É uma bacia muito segura. Enquanto que a bacia do rio Cubatão, ela é muito insegura por causa da presença da rodovia Dona Francisca, da estrada Dona Francisca. Então, nós já tivemos alguns alertas, tivemos alguns sustos por vazamento de resíduos perigosos que atingiram alguns afluentes do rio Cubatão. E o Rio Lindo, que está na margem da BR, é um dos afluentes do rio Cubatão, e que recebe o primeiro impacto de produtos químicos quando há um acidente. Então, Joinville pode ficar seriamente comprometida no seu abastecimento se um dia ocorrer um acidente com uma carga perigosa e que venha
impedir a produção de água potável por semanas, até que a bacia, as chuvas limpem parcialmente essa contaminação que possa ter havido. Então é muito importante toda essa problemática que não são problemas, são soluções. São soluções que estão aí para serem tomadas. E o programa Ecologia em Ação, ele vai continuar batendo nessa tecla. É importante, porque chorar sobre o leite derramado não está com nada. Nós temos que nos prevenir. E temos que nos prevenir logo, já. Até o próximo programa Ecologia em Ação, quando voltaremos com assuntos de seu interesse.